Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Projeto Iniciação. Assim como todo sábado, a partir das 20h40, estamos aqui todos reunidos, para discutir assuntos de enorme importância relativamente à iniciação. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, duas bases fundamentais: a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também abrangendo os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários. Sempre lembrando que, conforme os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. E nós vivemos a era de Maitreya. E o Brasil é o berço da nova civilização, patrimônio da ordem de Cristo. Então, veja a importância que nós temos aqui no Brasil diante de todo esse processo evolutivo da humanidade. Então, o nosso encontro é projeto Iniciação. Todos nós temos projetos na vida, mas o projeto mais importante do ser humano é a sua própria iniciação, o seu autoconhecimento, o mergulho dentro da sua divindade e descobrir os caminhos maravilhosos do autoconhecimento, das leis universais e assim por diante. Agora, para que a pessoa siga o caminho da iniciação, é necessário que ela se filie a uma sociedade iniciática, uma escola iniciática. Então, é necessário que essa escola iniciática siga os princípios básicos da ciência iniciática das idades. Então, nós sugerimos a todos que sigam o caminho da Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que faz para começar a estudar na eubiose? É muito simples. É fazer o grau peregrino. O grau peregrino é o primeiro grau que existe de introdução à eubiose. Depois existem mais 4 graus, fazendo 5 graus ao todo. Feitos esses 5 graus, então a pessoa pode fazer parte definitivamente da Sociedade Brasileira de Eubiose, participando da ritualística, de todos os eventos, pode estudar as revelações do mestre professor Henrique José de Souza e assim por diante. Agora, como é que a pessoa pode fazer o grau peregrino? É muito simples. É só entrar no Google, no busca do Google, e procurar Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai encontrar o site da eubiose. Lá no site tem todos os departamentos que existem no Brasil. E cada departamento tem todas as informações de cada departamento. O endereço, o site dele, o e-mail, o telefone. Então, a pessoa é só entrar em contato e fazer a sua inscrição para fazer o grau peregrino. O grau peregrino, em alguns já começaram, mas está no início, em outros. Então, é só telefonar e ligar e fazer o grau peregrino. Então, isso é muito importante, esse processo para entrar na Sociedade Brasileira de Eubiose
e fazer o caminho da iniciação. Isso é muito importante, né? Eu quero lembrar aqui também, aqui o meu livro aqui, que eu publiquei há um tempo atrás, A Aurora dos Deuses do Braço de Ouro. Quem quiser adquirir, pode adquirir no CEP, né? CEP, justamente o CEP, na própria Eubiose, né? O Conselho de Estudos e Publicações, pode colocar através de e-mail no cep.eubiose.com.br. Então, aí está ou então pode ser adquirido no departamento da Moca, aqui em São Paulo, né? Com o senhor José Aparecido. Então, no site tem todas essas informações. Eu quero dizer também que, para entrar no site da Eubiose, é possível também entrar através do link, né? O link específico do site, que é www.eubiose.org.br. Então, aí está essa questão toda. Muito bem. Nós estamos aqui estudando, né? Estudando justamente, seguindo o caminho da doutrina secreta, né? Estudando as instâncias de Dizian. E justamente nós estamos na sexta instância de Dizian, relativamente à cosmogênese. Na cosmogênese, nós temos 7 instâncias de Dizian. E na antropogênese, 12 instâncias. Nós vamos estudar tudo isso aí. Então, na cosmogênese, nós estamos estudando a sexta instância. A segunda parte, já vimos a primeira parte, vamos então ver a segunda parte, né? Então, vamos então continuando nossos estudos pela segunda parte, né? Então, dito isso, o átomo primordial, conforme as instâncias, né? Aí os comentários da HPB, né? Os comentários da HPB a respeito do assunto, né? O átomo primordial não pode ser multiplicado nem em seu estado pré-genético, nem em seu estado primogenético. Portanto, é chamado a soma ou soma total, em sentido figurado, pois carece de limites. Nosso cosmos e nossa natureza só se esgotarão para reaparecer num plano mais perfeito de cada pralaya. Então, pralaya é justamente o estado de repouso do universo, não de inatividade, de repouso. Lá as coisas funcionam de maneira potencial, né? E existe o Manvantara, que é a fase de expressão dos universos, né? Na fase objetiva, na fase ativa, né? A Lua está morta só no que se refere aos princípios internos, isto é, psíquica e espiritualmente. Fisicamente é um corpo semi-paralisado. Cada átomo possui 7 planos de ser ou existência e está regido por suas leis especiais de evolução e absorção. Há 18.618.727 anos, olha quanto tempo que o homem existe nessa ronda. Então, há mais de 18 milhões de anos em séculos separados, segundo a doutrina secreta. Então, segundo a doutrina secreta, a existência da humanidade ocorreu há 18 milhões de anos, justamente com a ativação da tríade superior na Lemúria, né? Forrati, a força construtora, brotou como eletricidade cósmica do cérebro do pai e do seio da mãe. Depois se transformou em macho-fêmea, isto é, polarizou-se em forma positiva e negativa. Aliás, tudo que se manifesta no mundo objetivo tem que se polarizar, e especialmente a parte de masculino e feminino. Isso tem que existir no mundo objetivo, né? E no mundo superior existe o estado de androginismo, né? Não há uma separação. A inexistência dessa polaridade masculino e feminino. Está em equilíbrio, né? Forrati tem 7 filhos, que são seus irmãos, as formas do magnetismo cósmico: eletricidade, som, magnetismo, luz, coesão, calor e força. Todos são emanações de qualidades espirituais super sensíveis, não personificadas, mas pertencentes a causas reais e conscientes, os obreiros divinos. Então, tudo que existe no nosso universo objetivo provém de uma causa real e consciente. Aliás, a consciência é a base de todo o universo, né? Tudo tem consciência no nosso universo, tudo tem consciência, né? Cada um no seu plano, evidentemente, né? Ora,
Quando morre um planeta, os seus princípios são transferidos a um centro Laia, ou de repouso, como energia potencial, latente, e são despertados à vida em um novo ciclo, convertendo-se num novo corpo sideral. Então, isso é básico do processo evolutivo, né? Há um mundo objetivo, depois esse mundo objetivo entra num ponto de pralaya, né? Ele não se dissolve, ele apenas se encolhe e depois se manifesta novamente num outro ponto, num outro momento evolutivo, né? Convertendo-se, especificamente falando em planetas, aquele planeta que entrou em repouso, ele renasce novamente num novo corpo sideral. Né? Esse é o processo evolutivo dos ciclos evolutivos. São os ciclos evolutivos, evolucionais do universo. Com essa esloca, termina a parte das instâncias que se refere à cosmogonia do universo. Depois do pralaya ou dissolução universal. Daí em diante, as instâncias se relacionam com o nosso sistema solar em geral, com as cadeias planetárias, do mesmo modo, e principalmente com a história de nosso globo e evolução de nossa Terra. Então, existe um sentido de estudo da cosmogênese, no sentido pré-cósmico, depois cósmico, e no sentido cósmico, no mundo objetivo, que enfoca justamente a existência das cadeias planetárias, né? Dos sistemas evolutivos. Né? E, especificamente no nosso caso, nós estudamos a evolução no nosso globo, Terra, e as coisas que acontecem evolutivamente no nosso plano terrestre. Né? A eterna lei única desenvolve todas as coisas do universo manifestado de acordo com um princípio cétuplo, e, entre outros, as inúmeras cadeias circulares de mundos, compostas de 7 globos e pertencendo às outras 3 ao universo arquetípico. Dos 7 globos, só um, o inferior e mais material de todos, se acha dentro do nosso plano de percepção, permanecendo os outros 6 fora do mesmo, e sendo, portanto, invisíveis ao olho terrestre. Então, isso que é importante a gente ter isso. Né? Nós temos as cadeias planetárias, né? E uma das cadeias é a quarta cadeia nossa, né? Que é constituída por 7 globos, dos quais o mais denso é o quarto globo. É a nossa Terra física densa. Então, como diz HPB, a Terra existe, esse globo físico denso que nós conhecemos, mas existem mais 6 terras. Olha só, existem mais 6 terras interpenetrando esse mundo físico denso. É claro que nós podemos concluir, então, né? Nós temos uma Terra densa, nós temos uma Terra vital, uma Terra astral, uma Terra mental e assim por diante, até chegar no nível crístico, né? O Atman. Então, são 7 planos, ou então são 7 planetas, um dentro do outro, né? É claro que o menor em tamanho é a Terra, os outros se dilatam mais, né? Dilatam mais. Tanto que o nosso mestre querido professor Henrique José de Souza, ele diz que o corpo astral da Terra, olha só que interessante, o corpo astral da Terra se estende até metade da distância entre a Terra e a Lua. O corpo astral da Terra. O corpo vital é um pouco menor, né? Mas o corpo astral vai até a metade da distância, 384 mil quilômetros, a metade da distância entre a Terra e a Lua. Então, é interessante até perceber, né, que quando um cosmonauta, por exemplo, aqueles que foram à Lua, né, foram até a Lua, desceram na Lua, etc., e voltaram, eles saíram do corpo astral da Terra. Né? Eles acabaram saindo do corpo astral da Terra. Então, evidentemente, nós podemos até conceber a ideia de que isso traria algum reflexo psíquico, psicológico nos astronautas. Né? Isso tem muitos comentários a esse respeito, muitos assuntos a respeito de certos desequilíbrios que os astronautas sofreram devido a essas viagens. Então, isso está tudo, com certeza, relacionado a esse fato, né, que nós consideramos. Né? Então, evidentemente, com esta. Então, nós vemos, daí em diante, as distâncias relacionam com o nosso sistema solar em geral, como nós falamos. Né? A eterna
lei única desenvolve todas as coisas do universo manifestado de acordo com o princípio cétuplo, de tal maneira que cada uma de tais cadeias de mundos é o produto e criação de outra inferior e morta. É a sua reencarnação, por assim dizer. Então, essas cadeias planetárias que ocorrem nos sistemas de evolução são cíclicos, né? Eles desaparecem, mas é como se reencarnasse uma nova fase. Tudo é reaproveitado, né? Se bem que ficam ainda no passado os globos obscuros. Globos obscuros, são globos latentes que ficam lá até que chega o momento da sua dissolução para surgindo novas possibilidades. Né? Aí nós vemos sempre a lei de Lavoisier, né? Do grande químico do século XVIII, né? Que ele diz assim: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa lei que ele descobriu não é uma lei química simplesmente, é uma lei cósmica. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Cada um dos planetas, dos quais apenas sete eram chamados sagrados, por estarem regidos por regentes ou deuses, é também setenário, como é a cadeia a que a Terra pertence. Então, a Terra pertence a um sistema setenário. Aliás, setenário, tudo que existe no nosso sistema solar é setenário. A cadência nossa, o sistema evolutivo, o processo evolutivo é baseado numa sequência setenária. Né? Os outros planetas visíveis no mesmo plano que o nosso são Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno. Os outros planetas, companheiros de cada um desses sete, estão em outros planos, portanto, invisíveis para nós. Ou seja, esses planetas também obedecem o mesmo plano, a mesma estrutura setenária. Existem 7 planetas, mais 6 planetas em cada planeta físico desse, representando, então, uma estrutura setenária, né? E para nós são invisíveis. Né? Eles correspondem aos princípios humanos do Atman, Buddhi, Manas, alma humana ou ego superior, corpo emocional, Prana, o corpo vital, Linga Sharira, ou duplo etérico, e o Stula Sharira, o corpo físico. Então, vê que tudo é setenário. Né? Quando uma cadeia planetária atinge a sua última ronda, o seu globo A, antes de morrer por completo, envia todos os seus princípios e sua energia a um centro neutro de força latente, Laia, dando assim vida a um novo núcleo de substância. Suponhamos que uma evolução semelhante teve lugar na cadeia planetária lunar, que é muito mais antiga do que a Terra. Então, toda vez que uma cadeia evolutiva termina, no último globo, né? São 6, no 7º globo, então tudo se condensa, né? Existem seres que coletam aquelas experiências dessa cadeia e transmitem para uma nova cadeia planetária. É o que aconteceu conosco, né? Nós somos seres humanos, mas a nossa origem é a Lua. A Lua. E tudo que existe na Lua, a origem é Vênus. E o que existiu em Vênus veio de Mercúrio. Então, esse é o processo evolutivo no nosso sistema solar. Nosso processo evolutivo da antropogênese, né? Justamente começa em Mercúrio, depois passou para Vênus, depois para a Lua, da Lua agora passou para a Terra. Então, nós somos provindos do mundo lunar. A Lua está em estado latente, né? A parte física dela está inerte. A parte física está inerte. Mas ela tem os seus corpos hiperfísicos também. Ela tem os seus corpos hiperfísicos. Né? E, conforme a HPB, na Lua dá-se um processo muito inteligente. Lá é jogado os resquícios da evolução que ocorre na Terra. Então, de uma maneira bastante semelhante ao que nós falamos na Terra, né? A lixeira cósmica. A própria HPP fala da lixeira cósmica. É um lugar de reciclagem. Reciclagem. É isso? Então, e o ponto que liga essa reciclagem é justamente o que o nosso mestre denomina de cone sombrio da Lua. Tudo aquilo que está no processo evolutivo cai no cone sombrio da Lua e é projetado na Lua. E o terceiro senhor do nosso sistema, né? Existem 7 sistemas, o terceiro senhor, que comanda o terceiro sistema, ele então faz o reaproveitamento de tudo aquilo que foi jogado na Lua como resquício do processo evolutivo da Terra. Conforme Lavoisier,
Nada se cria, nada se perde. No universo não pode se perder nada, porque se houvesse uma perda, o universo deixaria de existir. Mas o universo mantém toda a sua identidade, a sua integridade plena para sempre, por toda a eternidade. Então, isso é muito importante no entendimento desse processo de evolução entre os planetas, etc. Agora, é sempre bom lembrar que, apesar de que a gente possa observar um planeta inóspito para a vida humana, né? E isso é verdade, né? A Lua é inóspita para uma vida humana livre, não é isso? Marte também, Vênus também, Mercúrio nem se falar, o Sol nem se falar também, né? Mas existem os planos hiperfísicos no Sol e nos planetas. E nesses planos hiperfísicos existe vida consciente, existe consciência. É o que nós já sempre dizemos, né? Que no universo não existe um milímetro, não existe um milímetro, uma minúscula parte de um milímetro que não exista consciência. Tudo no universo tem consciência. Ou seja, tudo no universo é vida. A vida está plena. Apesar de que os cientistas dizem que não existe vida em outros planetas, que não foi descoberto vida em outros planetas. Mas isso pode, a questão é que pode, a vida humana aqui no sistema solar é impossível ter, porque os planetas não oferecem as condições ambientais suficientes e necessárias para o desenvolvimento de vidas orgânicas como a nossa, né? Mas existe vida no plano hiperfísico, né? O Sol existe vida, consciências no Sol. Existem consciências vivendo no Sol, porque as consciências que vivem no plano hiperfísico não são atingidas pela fornalha cósmica que existe no Sol, né? E nem nos planetas. Então, tudo tem vida, né? Imaginemos que Evos, antes de se desenvolver o primeiro globo de nossa cadeia, permaneciam 6 globos companheiros da Lua na mesma posição em relação uns aos outros, que aqui ocupa atualmente os globos da nossa cadeia em relação à Terra. O globo extremo, cadeia lunar, dando vida ao globo A da Terra e morrendo em seguida. Logo, um outro globo, chamado B, da primeira cadeia, transmitindo sua energia para uma nova cadeia. E, por último, a Lua, lançando toda a sua via e energia ao globo D, ou seja, a Terra, o mais inferior da nossa cadeia planetária. Então, a Lua morre. Morre no sentido da atividade relativamente à evolução. Ela perde aquele ímpeto, aquela característica de um processo vigente evolutivo, né? Então, hoje a Lua está paralisada fisicamente, mas evidentemente que nos mundos hiperfísicos nós podemos constatar a existência de vida, de consciências lá, realizando seu trabalho conforme a lei cósmica, que nós nem podemos entender o que seja, né? Mercúrio e Vênus, por exemplo, são muito mais antigos que a Terra. E antes que esta chegue à última, à sétima ronda, sua mãe, a Lua, terá se dissolvido no ar sutil, como sucederá às luas dos demais planetas. Então, é claro que no processo evolutivo do sistema solar, a tendência, isso a ciência já define, né? O Sol vai englobar todos os planetas, né? Isso. Ele vai absorver todos os planetas, né? E o Sol, e os satélites, tudo que de físico existe, vai ser absorvido pelo Sol. A Lua penetra a Terra por todos os lados, com a influência maligna, invisível, envenenada, imanente do seu lado oculto, pois é um corpo morto e, no entanto, vive. É um corpo morto, mas, no entanto, vive, assim, conforme o HPB. Mas ela tem um lado da influência anti-evolutiva, né? Por quê? Porque a Lua é o nosso passado. A Lua é o nosso passado, né? Passado do ser humano. E nós vivemos aqui o presente. E o futuro nosso é Vênus, não o planeta Vênus, a consciência venusiana, a consciência ligada ao segundo trono, a mãe divina. Então, estamos entre a Lua, é isso? A Terra, e nos dirigindo para Vênus, a mãe divina, o segundo trono. Ou seja, como o nosso mestre diz, o segundo trono relativamente ao quinto sistema evolutivo. Nós estamos e temos que caminhar para o quinto sistema evolutivo, e depois para o sexto sistema, e assim por diante, né? Tudo bem? As partículas do seu corpo corrupto,
a Lua, estão cheias de vida ativa e destrutora, apesar de que o corpo, antes animado por ela, carece de alma e vida. Por isso, as suas emanações são benéficas e maléficas paralelamente à Terra. Não é isso? Então, aí, isso é ligado com os vampiros e outras entidades que se pode considerar. Né? Lógico que não é o vampiro que nós conhecemos. Né? Quando a gente fala em vampiro, eu não estou fazendo. Quando a gente fala de vampiro, nós não nos referimos a esse vampiro do que aparece no cinema, nos livros, que suga sangue, Conde Drácula. Isso é imaginação, isso é historinha. Isso são histórias que inventam. Vampiros, na verdade, são camarupas. Esses são os vampiros. Né? Aqueles que perderam a tríade superior e vampirizam energeticamente aqueles aos quais têm acesso. Então, esses camarupas podem vampirizar seres humanos, vampirizar plantas, animais, pedras e assim por diante. Esses são os vampiros ao que a ciência iniciática se refere. Está relacionado, evidentemente, com a Lua, que tem aquele lado lunar maligno, antievolutivo. Isso é evidente, né? Por isso, as suas emanações são benéficas ou maléficas paralelamente à Terra. Né? Os 3 princípios superiores do homem podem ser separados por um adepto, sem perigo de morte, mas os 7, se fossem separados de outro modo, destruiriam a constituição humana. Assim, então, como os sistemas planetários, assim como as cadeias evolutivas, são sempre expressas por um centenário, é claro que a nossa Constituição também é expressa por um centenário, no qual nós temos um corpo físico, uma alma humana e um espírito. O corpo físico está relacionado com o corpo físico denso e o corpo vital, que é o corpo etérico. A alma humana está relacionada com o corpo astral, o mental inferior e o mental superior, a consciência, a alma humana. Né? E o espírito, ligado justamente com a alma espiritual, que é Budi, a intuição, e o espírito, que é Atman, é o nosso Cristo interno. Então, aí está especificamente a denominação, nos seus devidos termos, a relação que existe entre os nossos corpos hiperfísicos com essa denominação que nós damos do corpo físico, a alma humana e o espírito. A evolução da vida procede nesses 6 globos que nós nos referimos, né? 6 globos. Do primeiro ao 7º, em 7 ciclos. Então, ou seja, melhor dizendo, a evolução da vida procede nesses 7 globos, né? 7 globos, né? Do primeiro ao 7º, em 7 ciclos. A humanidade só se desenvolve por completo na 4ª ronda. Então, nós estamos na 4ª ronda no nosso sistema, em meados da 4ª ronda, justamente no planeta Terra. Nós estamos passando pela 4ª ronda, justamente no planeta Terra. O reino vegetal continua sua evolução ulterior por meio do homem. A humanidade, como o globo em que vive, tem de voltar à sua primitiva forma de hoste angélica. Olha só o que diz, né? A humanidade, como o globo em que vive, tem de voltar à sua primitiva forma da hoste angélica. Ou seja, a humanidade, o ser humano, a projeção da mônada que veio do Pai Celestial, tem de voltar à sua constituição divina, como de início. Ou seja, como Jesus nos ensinou, né? A volta à casa do Pai. Isso é o processo evolutivo. Né? O homem tende a converter-se num Deus, como todos os átomos do universo. Olha só esse ensinamento da doutrina secreta. O homem tende a converter-se num Deus, como todos os átomos do universo. Isso é uma coisa muito importante. Então, nós temos Deus dentro de nós. Por isso diz Jesus, João 10, ele diz, vós sois Deus. Mas tudo tem Deus dentro de si, até um átomo. Uma partícula, por menor que seja, a divindade está lá dentro dele. De tal maneira que, do universo imanifestado para o manifestado, nós temos a unidade em cima e a diversidade embaixo. E nós podemos afirmar até, fazer uma afirmação, que, na verdade, é um conceito antimatemático, né? Antimatemático, né? Considerando
o universo como um todo, né? Esse conceito que antagoniza a matemática é o seguinte: Deus se multiplica sem se dividir. Olha só, ele se multiplica em todas as formas, mas a unidade permanece constante em qualquer forma. Por menor que seja, está a unidade de Deus. E essa unidade deverá voltar justamente à casa paterna, né? A casa paterna, né? O homem tende a converter-se nos Deus como todos os átomos do universo. Cada ciclo vital terrestre se compõe de 7 raças raízes. 7 raças raízes, que começam com a raça etérea e terminam com a espiritual, numa linha dupla de evolução física e moral. Os primeiros homens da Terra foram os descendentes dos homens celestes, ou os pítrides lunares, dos quais existem 7 hierarquias. Cada ronda leva consigo, num desenvolvimento novo, uma mudança completa na constituição mental, psíquica, espiritual e física do homem, evoluindo todos esses princípios numa escala sempre ascendente. Então, é um processo centenário evolutivo, né? Vênus se acha em sua última ronda. É isso, Vênus. Mercúrio começou a sair do Pralaya. É isso. Marte se acha ainda em estado de obscuridade. A Terra está no fundo do arco de descida, onde a matéria de nossa percepção se manifesta de modo mais grosseiro. E tanto que nós vivemos justamente na Kali Yuga, a Idade do Ferro, né? Então, o que significa? Significa que a Terra está no fundo do arco de descida, onde a matéria de nossa percepção se manifesta do modo mais grosseiro. Mas isso deve haver uma sutilização dos nossos corpos, da nossa consciência, em direção do 5º sistema evolutivo, né? Isso é muito importante. Ou do 5º sistema. Os outros globos pertencem a outros estados de consciência distintos. Existe um número ilimitado de mônadas que evoluem e se aperfeiçoam por meio da assimilação de muitas personalidades sucessivas em cada novo Manvantara. Então, existe uma quantidade infinita de mônadas que realizam a sua projeção para o mundo físico, denso, e depois retornam à casa do Pai através do autoconhecimento, através de conhecer a sua própria divindade, né? Nosso planeta está adaptado ao estado peculiar de sua humanidade. A filosofia oriental admite que existe um número limitado de mônadas. Existe um número limitado de mônadas nesse momento atual, evoluindo em estados de progressos diferentes. As mônadas que circulam em torno de qualquer cadeia centenária se acham divididas em 7 classes ou hierarquias, segundo o grau de evolução, consciência e mérito. É isso? Então, a partir daí, a gente pode dar uma classificação das mônadas de acordo com o seu estado de evolução, né? O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele se refere a uma elite espiritual da humanidade que deverá conduzir o planeta Terra e o Brasil para justamente uma nova civilização, uma elite. Essa elite é constituída por mônadas que estão realizando um trabalho essencial para esse processo evolutivo. E o nosso mestre ele chama de mônadas numeradas. São mônadas que já estão numeradas pelo processo evolutivo para desempenhar o seu papel no processo evolutivo da humanidade. Não só realizando a sua própria transformação interna, mas induzindo os seus irmãos terrestres a entenderem a questão da importância da evolução interna, do autoconhecimento, rumo a uma nova dimensão de consciência, a uma nova civilização, a um novo estado evolutivo do ser humano que nos dirige, que Jesus falou, a casa do Pai. Ou o nosso mestre fala, nos dirige a um 5º sistema de evolução, e depois a um 6º sistema de evolução. Então, a gente vê que essas mônadas, então, podem ser classificadas de maneira bastante ampla, né? Então, mas isso deixaremos para um próximo momento, essa questão da classificação dessas mônadas. Então, esse aí é o panorama geral, né? Que a instância, analisando a instância justamente a respeito do processo de cosmogênese, como se processa toda essa questão da evolução
no planetário. Nós vamos ter lives ainda mais para frente, que nós vamos entrar ainda em detalhes a respeito desta migração interplanetária, de Mercúrio para Vênus, para a Terra, para a Lua, para a Terra e depois para outros planetas do Sistema Solar. Nós vamos entrar em detalhes para ver como é que isso se faz e se fará também no futuro com relação a Júpiter e Saturno, que é o final do processo evolutivo do nosso Sistema Solar, né? Então, eu peço ao nosso irmão Carlos as suas considerações e também abrir a conversa com os nossos irmãos que estão participando do nosso trabalho de hoje. Nosso irmão Carlos, por favor. Eu estou esperando o nosso irmão Carlos. Parece que ele não está. Nosso irmão Carlos, por favor. Bom, então como o nosso irmão Carlos não está respondendo, então eu mesmo vou responder. Aqui, então, a nossa irmã Itamar Oliveira, o nosso irmão Carlos, por algum motivo, ele não está respondendo, né? A nossa irmã Itamar Oliveira, ela pergunta, então a mônada é divina? Sim, a mônada é divina, como todos nós somos, né? Nós somos, a nossa essência, a nossa natureza interna é proveniente da projeção da mônada. A mônada está projetada em nós. É isso? Então, claro, então, nós somos a mônada. Eu estou te procurando, Carlos. Você voltou agora, né? Está me ouvindo, Carlos? Estou sim, professor. Estou ouvindo sim. Eu achava melhor o senhor continuar respondendo. Estou respondendo a pergunta aqui da Itamar Oliveira. Então, a mônada é divina, porque baseado naquilo que Jesus falou, vós sois Deus. Mas não somos conscientes da nossa divindade, não é isso? Mas nós somos divinos, todos são divinos, né? Aliás, veja bem, não só a mônada, mas tudo que existe no universo é divino. Por mais a matéria é divina, tudo, o elétron é divino, o átomo é divino, o próton, tudo é divino, porque provém de uma raiz única, que é justamente o eterno, né? Tudo é divino. Mas, especificamente no nosso caso, relativamente à descida dessa consciência monádica em nós, então essa consciência se introjetou, se manifestou num plano em que ela ficou cercada de densidade muito forte e esqueceu-se da sua natureza divina. Então, o processo é voltar justamente à casa do Pai, né? Tudo bem? Então, aqui, vamos ver se o nosso irmão Carlos... Oi, professor, boa noite, eu voltei. Tudo bem? Então, passo a palavra a você agora. Então, professor, cada vez mais está ficando muito mais abrangente tudo isso que o senhor vem colocando para a gente. Sim. E o interessante é isso, como nós estamos tão ligados, né, física e hiperfisicamente com o planeta Terra, né? E como fica o processo de evolução da humanidade com essas viagens para a Lua e no futuro talvez para Marte? Como que vai ficar esse processo de evolução da humanidade? Então, veja bem, esse processo de viagens interplanetárias, isso é inevitável, inevitável. O ser humano vai ter que... Ele vai fazer viagens interplanetárias, indiscutivelmente. Como existem viagens interplanetárias no universo inteiro, né? Muita gente fala de alienígenas, etc., mas nós sabemos que existem viagens, podemos intuir, sabemos, não, podemos intuir que existem civilizações muito avançadas pelo universo que viajam facilmente por várias secções do universo e assim por diante. E a humanidade vai fazer isso. Só que é claro que nós podemos dizer, nós estamos ainda engatinhando nisso, né? Nós podemos dizer, viagem interplanetária. Com esse sistema que nós temos, de jato propulsão, é impossível fazer algo mais do que já tem sido feito, né? Tanto que hoje diz assim, um homem vai a Marte, mas ele não pode voltar, porque não tem como voltar. Ele só pode ir, é uma viagem só de ida, né? Mas, então, duas coisas vão acontecer nesse processo de viagens interplanetárias, né? O modo de propulsão vai ser diferente, é isso? Com certeza, o homem, como diz alguma literatura a respeito desse assunto, o ser humano vai entender como se dirigir pelo universo através das linhas magnéticas do universo.
E também através de processos antigravitacionais. Vai dominar a gravitação. Assim como os mestres levitam. Os mestres não levitam? Os mestres levitam. Eles fazem levitação. Então, processo de desenvolvimento interno. Então, os Vimanas, por exemplo, existiram na Atlântida e não tinham hélice, não tinham jato propulsão. Eles eram dirigidos através da mente, da mente. Então, vai chegar um momento em que o ser humano vai conseguir se deslocar através da mente de naves espaciais para outros redutos existenciais do nosso sistema solar. Né? E, além do mais, vai chegar um momento em que a humanidade vai conseguir realizar essas viagens através da desintegração. Né? Não tem a desintegração, a desmaterialização, depois a materialização. Os mestres fazem isso também. Os seres de hierarquia conseguem fazer isso. Pega algo sólido, desmaterializa e depois materializa em outro lugar. Então, no futuro, isso vai acontecer também. No futuro evolutivo da humanidade, é isso? Isso vai acontecer. Aliás, é o que nós vimos aquele filme Jornada das Estrelas, né? Existia um aparelho, né, de transporte, né? Não existia um aparelho de transporte que a pessoa estava no aparelho e era transportada para a superfície do planeta. Um teletransportador, né? Chama-se teletransportador. Isso vai existir, a humanidade vai conseguir se teletransportar através da mente, as suas naves, os seus veículos para outros sistemas. E depois, evidentemente que dominando essa técnica, mas é uma técnica ainda inimaginável para nós. Isso rompe o tempo e o espaço. Né? Então, é claro que a física quântica já nos fala a esse respeito. Né? A física quântica já nos fala a esse respeito, de que o tempo e o espaço não existem, são criações da mente humana. Né? Então, é claro que no futuro, no futuro, o ser humano vai se. O ser super-humano vai se transportar de galáxia para galáxia num piscar de olhos. Isso é evidente. Isso é evidente. É uma coisa inimaginável para a mente humana. Então, eu posso dizer que, realmente, o ser humano vai se transportar da Terra para outros planetas, outras galáxias, e já no momento em que já não vai ser mais um ser humano, vai ser um ser super-humano. Então, isso tem um importante lugar no momento, no panorama evolutivo da humanidade. Muito bom, professor. Já abrindo aqui para as perguntas, né? A Patrícia Alcântara Machado, ela pergunta: o que significa mônadas numeradas? O que o nosso Significa mônadas numeradas. Pois não, Carlos, você ia falar alguma coisa? É que continua. Então, são Sim, várias perguntas numa só. O que sim, sim. significa mônadas numeradas? Significa mônadas selecionadas com um estado de consciência elevado? São mônadas numeradas. Não, é claro que não são mônadas selecionadas pela divindade. São mônadas que não são eleitas, elas próprias se elegeram. São mônadas que se elegeram para se tornar veículos da divindade. Então, é claro que elas se tornam mônadas numeradas, que têm uma importância muito grande para o processo evolutivo do planeta. É isso que o nosso mestre fala, né? As mônadas numeradas. São mônadas que fazem parte efetivamente de um processo evolutivo e vão dar toda a sua colaboração para o processo evolutivo da humanidade rumo a um novo estado de consciência, né? São mônadas selecionadas através da sua próprio livre-arbítrio. São mônadas que elas próprias fizeram a sua seleção, se elegeram, é isso? Através de um estado de consciência elevado. Eu chamo isso, de maneira bastante mais simples, como a elite espiritual da humanidade. É claro que eu posso dizer, né, que essa elite espiritual da humanidade, que deverá conduzir a humanidade para um novo estado de consciência, uma nova civilização, a elite são mônadas numeradas, evidentemente. É claro que fazem parte desse processo evolutivo. Então, esse é o sentido do que o nosso mestre fala, e que eu entendo, todos que lêem as revelações podem entender, né, de maneira humana, o significado de mônadas numeradas. Muito bom.
Muito bom, professor. Logo no começo, o Júlio Teixeira já fez uma pergunta. Como avatar integral, Maitreya, portanto, seria a avatária de Brahma ou de Vishnu? Bom, na verdade, o que nós temos, Maitreya, veja bem, Maitreya é uma projeção do Pai Celestial, né? do primeiro trono. Ele é então chama-se Avatara Maitreya, né? Ou Buda Maitreya. É uma projeção do Pai Celestial. Mas ele se manifesta no primeiro trono, no segundo trono e no terceiro trono. Então, é avatar integral. Ou seja, ele é o avatar dos três tronos. Dos três tronos. Aliás, o próprio nome dele já diz, né? Isso o nosso mestre nos ensina. Maitreya. Treya é três, Maia é Maia. Então, é o senhor dos três mundos, o senhor das três Maias. Veja bem. Maitreya é o senhor dos três mundos. Do primeiro logo, do segundo logo, do terceiro logo. Que são três Maias. O mundo manifestado é Maia. O mundo manifestado é Maia, né? Então, ele é o senhor dos três mundos, Maitreya. Então, ele pode se fazer o seu trabalho tanto a partir do primeiro trono, como do segundo trono ou do terceiro trono, né? Então, através de avatarização. Através de avatarização. E justamente no terceiro milênio, que é a era de Maitreya, veja bem a importância que nós temos, então, nesse processo da descida avatárica dessa consciência para trazer à humanidade um novo estado de consciência. Mas para que esse estado de consciência se manifeste na Terra, é necessário a existência de veículos. Aí a gente pode entender as mônadas numeradas, né? As mônadas numeradas sendo veículos dessa consciência avatárica. E outras mônadas que talvez não sejam numeradas, mas estejam com predisposição para atingir esse estado evolutivo e tornar-se veículos do Avatara Maitreya, né? Então, Avatara significa descida da lei. Descida da lei. Então, quando se fala Avatara Maitreya, significa a descida da lei cósmica para a face da Terra, no sentido de que a descida através trazendo o primeiro, o segundo e o terceiro trono para a face da Terra, os três logos, né? Com isso, constituindo esse panorama imenso que o nosso mestre nos fala o avanço evolucional da Terra para a quinta estado evolutivo, que é o segundo trono, e para um sexto estado evolutivo, um sexto nível evolutivo, que é o primeiro trono. Então, tudo isso aí fecha nesse sentido a questão do sentido que nós temos, do entendimento que nós temos através de Maitreya. Então, é necessário que, para que o trabalho de Maitreya se exerça na face da Terra, é necessário que existam veículos específicos e úteis e condicionados e realizados evolutivamente para fazer esse processo de avatarização, para serem veículos avatáricos do Avatara Maitreya para justamente realizar esse processo de evolução do planeta Terra rumo a uma nova civilização. Muito bom, professor. E o Eduardo Nunes lembra bem, né, professor? A Maitreya começa com a letra sagrada M, né? A que abre os mistérios e as medidas, né? Exato, M de Maria, né? De Mari, né? Aliás, a letra M, lá desde os fenícios, antigamente, ele vem do mar, né? Porque a letra M representa as ondas do mar, né? Duas ondas do mar. Então, o M vem do mar. O mar que deu origem à constituição gráfica da letra M. E significa Maria também, né? Maria, a mãe cósmica, né? Segundo trono. Né? Muito bom, professor. O Itamar Oliveira ele coloca o seguinte: para a viagem para outro planeta, tem como fazer uma viagem mental concreta através do chakra do coração? Eu digo que é possível, sim. É possível. Aliás, eu devo dizer o seguinte: olha, a teoria que diz a respeito da evolução
nos diz o seguinte: quando uma consciência atinge o nível de adepto, olha só, veja bem, quando uma consciência atinge a consciência de adepto, ele pode viajar por todo o sistema solar. Veja só que interessante. Ele pode viajar por todo o sistema solar. Mas não somente de planeta para planeta. Viajar de planeta para planeta é até uma coisinha muito simples, né? Muito simples, mas é muito objetiva. É viajar para outras dimensões, porque nós vamos que Júpiter tem 7 dimensões, Saturno tem 7 dimensões, cada planeta tem 7 dimensões, assim como a Terra tem 7 dimensões. São 7 planetas Terras, um dentro do outro. Então, veja a imensidão que existe nesse processo da possibilidade de viagem de uma consciência para outros planetas, ou seja, para outros estados de consciência. Isso é uma coisa fantástica. É muito mais fantástico do que a gente imaginar uma viagem interplanetária da Terra a Marte. Muito mais fantástico. Isso é coisinha de menos. Essa viagem uma viagem mental de um significado enorme, profundo, inconcebível para nós, para a ciência acadêmica. A ciência acadêmica não tem nem começou a pensar nisso, não começou nem a pensar nisso, né? Mas vai ser o futuro da humanidade. Agora, esse futuro é atingido através do autoconhecimento. Somente pode fazer viagens dessa natureza aqueles que se tornaram super-humanos. Então, eu digo, o ser humano vai fazer viagens interplanetárias? Claro, vai fazer viagem interplanetária no futuro, claro. O ser humano e qualquer civilização de qualquer planeta no universo. Mas essas viagens serão feitas através do processo mental também, né? Processo mental. Ou da desintegração física do objeto material, de uma nave, reintegração em outro local, ou então o desdobramento, né, e viagem através da mente. Então, as possibilidades são infinitas. Veja a grandiosidade, então, do que nós chamamos do universo, né? Que, infelizmente não. Rotineiramente, quando se fala em universo, nós entendemos o universo astronômico, né? A Terra, a nossa galáxia, a Lua, os planetas, etc., as galáxias, as estrelas, mas o universo é muito mais do que isso, porque isso é a parte física. O universo é infinitamente maior do que tudo aquilo que os nossos telescópios mostram. Nosso irmão Carlos. Muito bom, professor. Viu, professor, o senhor falou nesses 7 corpos físicos da Terra, de Saturno e de Júpiter, né? Por que isso não tem uma interferência mais direta nesse processo de evolução da humanidade? Como assim, Carlos? Podia repetir, por favor? Esses corpos sutis, Sim. Os mesmos corpos sutis que os planetas têm, a Terra, Saturno e Júpiter, nós também temos, né? Por que todos esses corpos não entram em sintonia para o processo de evolução da humanidade? Não, o processo de entrar em sintonia é a nossa parte que nós devemos fazer, né? Por exemplo, nós temos 7 terras. 7 terras, uma dentro da outra, né? É claro, aí nós entendemos por que existem mundos internos, Agartha, Shambhala, né, Duarte. E são terras, são outros níveis dimensionais, né? Agora, a questão de entrar em contato com esses níveis dimensionais depende de nós. Nós devemos fazer o quê? Aumentar o nosso padrão vibratório. É isso. Uma pessoa que, por exemplo, atinge um padrão vibratório de Atman, o Cristo interno, ele entra no segundo trono, acima do segundo trono, e consegue penetrar todas as dimensões da Terra, desde o físico até o superior. Ele consegue viajar por todas as dimensões do planeta Terra, e também no segundo trono, no Akasha, é isso? Pelos registros akásicos e assim por diante. Então, tudo isso depende justamente do processo de evolução de cada um, pelo discernimento de cada um, pelo processo evolutivo que cada um realizar dentro de si mesmo. Eu só quero aqui salientar aqui a Akemi Hashimoto. Aqui ela diz assim:
Muito obrigado pela disposição em nos enriquecer. Exatamente. Então, nós devemos a riqueza, nós devemos alcançar a riqueza. Devemos enriquecer, ser Henrique, né? Devemos ser Henrique. Devemos enriquecer. Obrigado, Akemi. Exatamente. Obrigado, Akemi. E a Akemi é muito carinhosa, sempre com a gente, muito carinhosa. Obrigado, viu, Akemi? O professor, a Alice coloca o seguinte: creio que quem se encontra em desarmonia somos nós mesmos em relação ao universo. É claro, evidentemente, veja bem. Mas essa desarmonia justamente provisória, é instantânea. Né? Nós chamamos de desarmonia, mas é um estado de consciência que nós estamos, né? Mas de maneira provisória. Né? Então, os outros universos superiores, eles têm consciências superiores, existe um estado de concepção da divindade superior ao nosso entendimento humano. Então, a nossa questão é entrarmos em harmonia com esses estados superiores, né? Através do estudo da nossa natureza interna, e entendendo o que nós somos, né? Através do autoconhecimento. Então, essa harmonia vai acontecer. É inevitável, é inevitável. Por exemplo, o ser humano, é inevitável que o ser humano atinja a harmonia com os planos superiores. Faz parte da evolução. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas isso faz parte. Ninguém deixará de atingir a harmonia com o plano celestial, o plano superior. Ninguém deixará. O destino de todos é alcançar essa harmonia. É claro que cada um tem seu caminho, né? Seu caminho específico, não é isso? Então, isso aí é que deve se contar. Mas essa harmonia será realizada para cada um dentro do universo de maneira inevitável. De maneira inevitável. Muito bom, professor. E o Eduardo Nunes ele coloca isso, né? Concordo. Nós que temos que nos conectar. Estudo de Og Mandino, né? E Eduardo Dewey indicam que fenômenos na Terra agem em ciclos similares a esses planetas e fenômenos celestes. Sim, o senhor tem a exatamente. comentar sobre isso? Exatamente. Nós temos que todos os planetas agem dentro do panorama celestial, do panorama cósmico que lhe foi determinado. Né? Então, cada planeta, cada ambiente tem um processo evolutivo embutido ali, né? Determinado pela lei cósmica. Né? E todos têm que passar por esses planetas, esses momentos evolutivos para fazer a sua evolução. Né? Sua evolução. É claro que, nesse processo evolutivo, dentro do nosso sistema evolutivo solar, nós vemos que existe uma linha, né? Uma linha dos minerais, uma linha evolutiva dos minerais para os vegetais, dos vegetais para os animais, animais para os seres humanos, depois para os seres super-humanos, subdivinos e divinos. Então, cada planeta é uma escola. É isso. Cada planeta é um banco escolar, uma escola onde todos têm que passar para justamente desenvolver as suas aptidões espirituais. Né? Cada planeta é uma escola. E nós estamos agora passando por essa escola chamada planeta Terra. Apesar de tudo que nós temos aí de desagradável, né? Que nós vemos, né? A gente vê coisas desagradáveis acontecendo no planeta, mas faz parte, faz parte. O homem tem que passar por isso, o ser humano tem que passar por isso. Né? Ele tem que passar para entender justamente esse processo de desenvolvimento que ele tem que fazer dentro de si mesmo para atingir a consciência cósmica. Então, para isso, existem... Isso não é só no sistema solar, claro, a gente pode imaginar que existe só o sistema solar, claro que não, né? Existem outros sistemas, outros não, infinitos sistemas solares pelo universo afora, né? Que nós não podemos nem imaginar, não passa nem de longe na nossa imaginação. Mas isso faz parte do sistema global de evolução universal rumo a essa consciência superior. Muito bom, professor. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira coloca o seguinte: o som do verbo pode nos colocar em harmonia com todos os mundos?
O som é vibração, né? Vamos dizer assim, tudo que é vibração pode nos colocar ligar com os mundos superiores, né? Tanto que a gente vê, quando a gente faz as yogas, né, nós usamos os sons, as letras, né, as cores. Cores é vibração também, né? Então, nosso mestre já afirma que tudo no universo se manifesta através de sons, de cores, de palavras, né? De letras, né? De cores. Né? Então, realmente, não só o som do verbo, mas todo o processo vibratório tem a possibilidade de nos colocar em harmonia com outros mundos. Agora, é necessário que esse processo vibratório sofra um processo de aceleração, um processo de elevação, digo. Né? Esse processo vibratório tem que passar por um processo de elevação. Nossa vibração tem que se elevar em direção a níveis superiores. Porque o que distingue uma coisa da outra dentro do universo é o padrão vibratório. Nós falamos em planos universais. O que são planos universais? São planos. Que tipo de plano é? São planos vibratórios. Ou seja, quando nós falamos planos vibratórios, nós falamos planos de consciência, planos conscienciais. Não é verdade? Então, esses planos, eles se espalham por todo o universo, né? Então nós temos que fazer esse caminho. Né? Então, o som realmente é um dos caminhos. Né? O som é um dos caminhos que nos leva a essa ampliação de consciência. Né? Mas existem várias maneiras de manifestação da vibração. O som, as cores, as letras, é isso, e assim por diante. Né? Tudo isso nos leva para um som superior, né? de concepção da divindade. Isso tudo nos leva a entender a divindade que existe dentro de nós, a divindade que existe em potencial dentro de nós. E nós nem desconfiamos que exista no momento atual. Né? Mas Deus existe em nós. E nós temos que entender justamente essa existência. Muito bom, professor. O professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: nosso globo é igualmente, nós tivemos início com a forma etérea até quarto estágio mais denso, de onde voltaremos, porém, conscientes? O nosso globo está na fase mais densa agora. Nosso globo não. A nossa consciência humana, né? O nosso processo evolutivo humano, que é justamente a nossa hierarquia, né? Hierarquia evolutiva, está justamente focada no globo mais denso, que é o quarto globo. Né? Quarto globo. Né? Nós temos 6, 7 globos, né? Nós estamos no quarto globo, que é o mais denso. Nós estamos caminhando para um globo mais sutil. Né? Então, nós voltaremos, teremos que subir para globos mais sutis. E isso vai acontecer. E já está acontecendo, já está acontecendo. Né? Por exemplo, se nós considerarmos os lemurianos, eles eram muito densos, muito densos. Os Atlantes, então, muito mais ainda, atingiram a máxima densidade física na Atlântida. E agora nós estamos nos sutilizando. Os nossos corpos físicos são menos densos do que o corpo dos Atlantes. E as próximas raças, né, a sexta raça-mãe, a sétima raça-mãe, terá corpos cada vez mais sutis, menos densos dentro desse processo evolutivo. Né? Tanto que a sexta raça-mãe é chamada de raça dourada. A sétima raça-mãe é chamada de raça alada. Não alada porque vai ter asa e vai voar, mas é alada porque é muito sutil, então ela é muito solta. É muito solta do plano físico denso. Tem uma liberdade muito grande com relação ao denso, ao estado denso. Né? Então, esse é o nosso futuro. Né? Nós estamos no quarto estágio, passaremos por um quinto estágio, um sexto estágio, até um sétimo estágio, e voltando mais conscientes da nossa natureza divina, né? E mais atuantes nesses planos. A nossa atuação vai se tornando cada vez melhor, mais firme em todos esses planos. Né? E até o ponto em que, como eu falei, né, em que será inevitável para o ser humano fazer viagens interplanetárias.
ele fará viagens interplanetárias, com sistemas que nós não podemos nem imaginar agora, né? Sistemas de navegação cósmica que nós não podemos nem imaginar até agora, né? E naves, não podemos nem imaginar, né? Mas que serão possíveis de ser realizadas através da evolução da humanidade, né? E é claro que nós podemos imaginar que já existem infinitas civilizações pelo universo que já fazem isso, né? É evidente, né? E claro, pela nossa intuição nos permite imaginar, né? De intuir, né? Que no universo existem infinitas civilizações que já caminham pelo universo, independente da velocidade da luz, do tempo, do espaço, né? Então, isso faz parte da evolução do universo como um todo. Muito bom, professor. A Alice Pinto, ela coloca o seguinte: devemos buscar as sintonias em relações à família, ao trabalho, à vocação, em relação a nós mesmos, ir nos preparando para as oitavas superiores. Isso implica, e ela continua, isso implica no trabalho constante de autoobservação e ajustes dos nossos comportamentos para a integração com o próprio ser. Exatamente, exatamente. O nosso trabalho atual é justamente na face da Terra. É isso? O nosso trabalho é justamente na face da Terra. Já atingimos a máxima densificação, que foi justamente na Atlântida. Agora nós já estamos nos sutilizando. Agora, onde esse trabalho se realiza? Esse trabalho se realiza justamente naquilo que o nosso mestre nos ensinou, a tríplice iniciação eubiótica. É chamada tríplice iniciação eubiótica. Se realiza através do templo, da escola e do teatro. São os três fundamentos da nossa evolução. Fazer a nossa evolução através do templo, é isso? Quando a pessoa está numa situação de frequência de escolas iniciáticas, ela vai participar de ritualísticas dentro de um templo físico, né? Mas também devemos imaginar o nosso corpo como o nosso templo, o nosso próprio templo, né? Então, realizar esses avanços evolucionais dentro do nosso próprio templo. Então, esse é o primeiro ponto, né? O templo. Depois, a escola, aumento da consciência no sentido do conhecimento, não simplesmente da informação, mas do autoconhecimento. Autoconhecimento através da autoanálise, do aprofundamento na sua própria consciência. E depois, o templo, a escola e o teatro. O teatro, que é a vivência física tensa objetiva. Nessa vivência física objetiva está o quê? A família, a sociedade, a política, tudo que se relaciona à convivência humana. A convivência humana. Isso tudo nós temos que considerar. É o teatro, né? Ou seja, plasmação no mundo físico daquilo que nós realizamos no templo e na escola. Senão não há possibilidade. O nosso mestre afirma: não é possível uma pessoa realizar a sua iluminação, desenvolver o seu processo de iniciação, tornar-se um adepto iniciado, sem realizar, ao mesmo tempo, esses dois aspectos: o templo, a escola e o teatro. Então, ele tem que desenvolver a sua parte templária, no templo e dentro de si mesmo, a sua parte do conhecimento, do autoconhecimento, e projetar isso para a face da Terra. Viver isso no dia a dia. Viver disso dia a dia. Ou seja, não é suficiente ser bom, é necessário fazer o bem. Vou repetir: não é suficiente ser bom, é necessário fazer o bem. O bom tem que fazer o bem para a humanidade e para os outros. Isso tudo está num contexto evolutivo muito importante que o nosso mestre chama-se a tríplice iniciação eubiótica. Através da observação desse triplo estado de manifestação, né? Templo, escola e teatro, então o que acontece? A consciência tem condições de se autodesenvolver e trazer esse processo evolutivo para os seus irmãos na face da Terra. Colaborar com a sua família, com os seus semelhantes. Aonde? Dentro da sua família, da sua empresa, da sua vivência, da sua religião, do seu clube, da sua vivência é, é, pessoal com os seres humanos, trazendo isso para a face da Terra. Então, esse é o panorama, então, que nos define o nosso mestre a respeito da praticidade, né? De como deve ser essa praticidade para se realizar a evolução
global da humanidade rumo a uma nova civilização. Muito bom, professor. E ela coloca aqui, perfeito, viu, professor? Ótimo, ótimo, O, perfeito. o professor Itamar Oliveira, ele pergunta o seguinte: os discos voadores usam a energia Avril? Bom, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, o que nós chamamos de discos voadores, eles provêm dos mundos internos, né? Eles vêm dos mundos internos. Então, eles usam uma energia específica, né? Pode se chamar de vril, mental, o que seja, né? Nós desconhecemos como realizar isso. Nós desconhecemos como realizar isso, né? Mas é verdade que esses objetos que a gente vê, né, girando no espaço, né, que são chamados de UFOs, né? Unknown Flying Objects, né? Objetos não identificados, inclusive eles não têm trajetórias definidas, né? Isso, se não tem trajetória definida, eles não são movidos nem por hélice, nem por jatos, né? Porque eles vêm, fazem trajetórias assim, zigue-zague, né? Desaparece, às vezes multiplicam-se, de um formam 6, 7, 10, depois se concentram e fazem zigue-zague, depois somem. Claro que são. Então, nosso mestre nos afirma que esses objetos, se é que a gente pode se chamar de objetos, né? Essas aparições, ou melhor, essas projeções, não vou falar nem objetos, essas projeções que aparecem nitidamente na nossa atmosfera, elas provêm do sexto sistema evolutivo e são constituídos de sexto estado de matéria, do sexto estado de matéria. Isso é uma coisa inimaginável para nós. Então, a aerodinâmica, o processo de locomoção é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. Então, os discos voadores, o que nós chamamos de discos voadores, né, que são objetos não identificados aéreos, né, eles provêm, em grande parte, dos mundos internos. Mas é claro que nós não podemos também descartar a passagem pela atmosfera terrestre de projeções vindas de outros universos, de outras galáxias, de outros sistemas solares. Isso é possível, porque a evolução é infinita, né? Existem seres que já atingiram uma evolução suficiente para vagar pelo universo de maneira bastante livre, né? Então, é isso que eu posso responder para o nosso irmão Itamar. Muito bom, professor. Muito bom. Professor, a Alice ela quer agradecer, né, tudo que o senhor colocou e colocando em relação ao que a Alice fala, eu acho que é muito importante, né, professor, a gente buscar através da iniciação esse equilíbrio emocional, né? Eu acho que a partir daí a gente vai conseguir ter um avanço no estado de consciência para poder estar melhorando e trabalhando melhor tudo isso. É claro, isso é a porta de entrada. A porta de entrada para esses estados superiores é justamente a consciência, o autoconhecimento, não há outra coisa. E para se atingir esse autoconhecimento, existem regras, existem métodos. Isso, esses métodos são as yogas, o autoconhecimento, a transformação interna, né? Dharana, Dhyana, Samadhi, né? Que nas yogas, quem vier para a Eubiose fazer o curso vai praticar esses métodos, né? Nos graus correspondentes, né? Nos graus correspondentes, né? Justamente o Dharana, que é a perfeita concentração, né? Dhyana, que é a meditação, né? E Samadhi, né? O ligado à consciência crística, que é a contemplação. Então, tudo isso são portais de entrada da consciência para novas vivências superiores, né? Essas vivências existem, estão aí à nossa disposição, as portas estão aí, né? Agora, é necessário que a pessoa se esforce para isso, né? O nosso querido Mestre Jesus o Cristo, ele afirmou: batei e abster-vos-á. Assim, uma linguagem bem evangélica, né? Batei e abster-vos-á. Ou seja, bata na porta e a porta se abre. Agora, se o ser humano não bate na porta, ele prefere continuar no seu mundinho do quaternário, nas suas emoções, nos seus delírios de poder, de
de egoísmo, a porta não abre, porque ele não bate na porta. A porta não vai abrir se ele não bater. Né? Mas esse é o meu projeto de iniciação. O projeto de iniciação contempla esse fato, o bater na porta. Bate na porta e a porta se abre. E, evidentemente, abre-se um panorama extraordinário para que a consciência humana se dilate rumo a novas concepções de existência pelo universo afora. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira ele continua. O discos voadores vem de Badagas? Olha, os discos voadores vêm dos mundos internos, né? O nosso mestre diz que eles vêm de um sexto sistema de evolução. Né? Então, podemos dizer assim, que pode vir de Agartha ou de Shambhala. Né? Vamos dizer, preponderantemente de Agartha e Shambhala. Se bem que aqueles que vivem em Badagas também. Existem, nós temos que, Badaga é o mundo, é o plano emocional, né? Assim, da parte emoção, né? O mundo de Agartha é a parte mental, né? E Shambhala já está na parte supermental, na parte espiritual. Então, é claro que essas projeções ocorrem desses mundos todos na medida em que a lei permita e solicite que essas projeções ocorram. Né? Então, é assim que ocorre. Muito bom, professor. O pessoal está agradecendo, professor, né? É como a Alice disse, todo esse trabalho de iniciação começa com cada um de nós, né? Exatamente. E uma pergunta que fica, né? Com o mundo atual, a gente vê que fica cada vez mais difícil, né? O ser humano ele se conectar a tudo isso e deixar de lado todos os interesses, né? E tudo mais para se focar realmente no trabalho de evolução, no Atniatniatat, um por todos e todos por um, né, professor? Nós podemos considerar que, hoje, o panorama é o seguinte: 2/3 da humanidade não tem condições de fazer realizar esse trabalho. 2/3. 1/3 tem possibilidades, somente 1/3. 1/3. Nós dividimos em 3 partes, somente 1/3 superior tem possibilidade de atingir uma nova civilização. Isso parece um absurdo falar isso, mas é verdade. 2/3 não tem condições. Agora, não tem condições agora de atingir uma nova civilização, nesses 1000 anos. Não dá tempo. Então, esses 2/3 serão reencaminhados para outros mundos, outros globos evolutivos, para lá realizarem seu processo evolutivo condizente com a sua libertação do mundo físico denso. Né? Então, 1/3 da humanidade tem a possibilidade. Nesse 1/3 existe uma elite espiritual superior. Uma elite espiritual superior. São mônadas numeradas, que têm realmente uma atuação preponderante nesse processo de evolução da humanidade e rumo a uma nova civilização. Né? Mas uma grande parte desse terço superior vai conseguir transitar para um novo mundo, uma nova civilização. Mas 2/3, infelizmente, não vai. Mas nada acontece por acaso. Mas uma coisa é certa: esses 2/3 que não conseguirão passar para a nova civilização, eles vão para outros mundos, serão recambiados para outros mundos. É o que Jesus falou, a separação do joio do trigo, já está no Evangelho, separação do joio do trigo. Mas não perderão a sua chance. É isso? Porque a lei universal é justa e perfeita. A lei cósmica é justa e perfeita. E age através do amor e do perdão. Se eles não conseguem, se 2/3 não conseguem, mas estão perdoados de tal maneira que irão para um outro ambiente evolutivo para que realizem as suas oportunidades evolutivas. Eu falo os outros, mas somos nós. Ninguém sabe quem vai e quem não vai. Eu falo os outros, mas nós, né? Nós estamos todos nós estamos incluídos nisso, né? Nós não podemos dizer, não, eu vou, você não vai, né? Não é assim. Né? A lei que vai decidir através do julgamento, né? Quem vai, só a lei sabe, né? Quem vai para mundos obscuros, só a lei sabe, vai determinar. E quem vai para uma nova civilização, só a lei vai sabe quem irá. Né? Nós não sabemos, não temos certeza
a respeito desses assuntos. Né? Mas, de qualquer maneira, existe isso. Né? 2/3 irá para os mundos inferiores ou os mundos obscuros, para retornar ao seu processo evolutivo e atingir futuramente a sua iluminação. E 1/3 superior da humanidade tem a possibilidade de alcançar a nova civilização, sendo que a elite espiritual individualmente realmente vai conseguir fazer isso. Então, depende do processo evolutivo que está acontecendo e desse terceiro milênio, tudo vai desse terceiro milênio decide a história da humanidade. O nosso mestre deixa bem claro, esse terceiro milênio é a decisão. Nunca existiu um momento tão decisório para a evolução da humanidade como o terceiro milênio. Realmente é um momento decisivo na história da humanidade. Muito bom, professor. A Beth Oliveira pergunta o seguinte: a evolução humana poderia ter a ver com interações interdimensionais através de sincronicidade de sintomas sutis, unificando tempo e espaço? Bom, existe uma unidade cósmica, né? Essa unidade cósmica, ela tem esse processo da diversificação, né? Que é justamente a projeção dessa unidade para estados mais primitivos, né? E justamente a mônada, a projeção da mônada. Agora, uma coisa importante, não há um desligamento. O desligamento não existe, é isso? Existem interações intradimensionais? Claro que existe. Nós estamos permanentemente ligados. Veja bem, é muito simples. Por que não existe essa separação? Porque a divindade está em nós. Veja, é simples, simples, simples. Nós não estamos longe da divindade, a divindade está dentro de nós. Então, a interação interdimensional ocorre dentro de nós. Só que o único obstáculo, o grande obstáculo para que essa interação ocorra é a nossa consciência. A nossa consciência. A nossa consciência humana não permite essa inter-relação de imediato. É isso. Agora, através do processo de iniciação, do autoconhecimento, nós vamos quebrando etapas, avançando momentos evolutivos, e essa interação vai se tornando cada vez mais permanente, mais objetiva, mais atuante. Agora, o divino está sempre em nós. Agora, cabe a nós abrir essas portas. É como diz, bater nas portas, batendo nas portas, as portas se abrem. Então, essas interações e interminações existem. E a nossa irmã falou da sincronicidade. Né? Atualmente, nós vivemos este processo intuitivo através de sincronicidade. Sincronisticamente, a gente percebe, através da intuição, essas coisas superiores, mas são lampejos. Sincronicidade é lampejos. Lampejos na mente, e a gente percebe essas condições superiores da consciência humana. Mas no futuro, a sincronicidade será permanente. Veja bem, a sincronicidade, que hoje é lampejos, ocorre em forma de lampejos de nós, no futuro será permanente. Permanente, né? Isso, o próprio autor desse estudo da sincronicidade, né? O grande médico, né? Que fez essa obra magnífica, ele fala isso. A sincronicidade será permanente no ser humano no futuro. Muito bom, professor. A Patrícia coloca o seguinte, professor, a Patrícia Machado: consciência dos nossos corpos mais sutis faz parte desse processo? Todos os nossos corpos sutis fazem parte desse processo. Tanto o corpo físico denso como o nosso corpo sutil. Veja bem, o importante, isso é o processo da yoga. O processo da yoga é esse, nós temos 7 corpos. Por exemplo, a yoga dos chakras. Isso aí, todo mundo que for fazer a sociedade brasileira vai chegar num momento que vai praticar a yoga dos chakras. Isso é dito na internet, etc., mas a yoga dos chakras tem padrões específicos determinados pelo professor Henrique G. de Souza, e tudo isso é ensinado de maneira bastante clara, bastante equilibrada, para todos aqueles que fizerem a yoga do chakra. A yoga do chakra é justamente a harmonização dos 7 corpos. 7 chakras harmonizadas que, na ciência iniciática dos chakras, usa-se um termo muito específico, chama-se alinhamento dos chakras.
Alinhamento, objetivamente, é a harmonização dos chakras. Então, veja bem, harmonizar os chakras significa harmonizar os 7 corpos dimensionais. Harmonizar desde o corpo físico denso até o corpo átmico, o corpo crístico, né? Então, quem faz essa harmonização dos 7 corpos torna-se o quê? Um adepto. Veja bem, repetindo, quem faz a harmonização desses 7 corpos existentes, o denso e mais 6 corpos sutis, harmonizou, ele torna-se um adepto. Ou seja, ele não é mais um ser humano, ele torna-se um super-humano. Ele supera todas as suas limitações emocionais, mentais, etc. Né? Ele deixa de ser um ser humano, porque ele já não está mais sujeito ao egoísmo, aos seus interesses particulares, à inveja, à vontade do poder, à vontade de dominar os outros. Não, ele passa, dentro dele começa a vigir, começa a, a se manifestar o amor universal, né, do amor e do perdão. Então, isso ocorre nessa harmonização dos 7 corpos, formando o adepto. Então, é isso, a consciência dos nossos corpos mais sutis faz parte desse processo? Sim, faz parte. Tudo. O nosso processo de iniciação é justamente fazer a harmonização dos 7 corpos, e formando um único corpo final, que é o corpo do adepto, né? Que já não é mais um ser humano, é um ser super-humano. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira ele pergunta: as mônadas numeradas trabalham em números de 7? Geralmente o processo, isso aí também dentro da eubiose, quem vier fazer o curso da biose é um trabalho muito extenso do nosso mestre, numérico, dando justamente o padrão numérico da evolução. Né? O padrão numérico das hierarquias geralmente é 111. 111, né? Então, é 111 a hierarquia. Né? Toda hierarquia tem por base o número 111. Isso é universal. Mas aí a gente pode. O 111 aí tem os seus múltiplos, né? Tem 111, 222, 333, 444, 777 e assim por diante, né? Então, o número, na base é o 7. O 7 que funciona a nossa evolução centenária. Então, toda a numerologia, o estudo numérico desses padrões, baseia-se no mundo 7. O nosso mestre tem um trabalho fantástico, as suas revelações são fantásticas e é muito amplo esse conhecimento. Né? E quem tiver na eubiose e estiver como membro da eubiose, tem a oportunidade de ler essas revelações e ter com detalhes todos esses conhecimentos. Né? Muito bom, professor. Eu queria agradecer a todos e chegou na hora de eu deixar um recado aqui para vocês, que a nossa próxima roda de conversa, como de costume, toda terça-feira, e essa terça-feira volta ao horário normal, às 20h40. Então, terça-feira, 17 de maio, volta ao horário normal, às 20h40, será falado sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, homenagem à música e à poesia, né? A música de Villa-Lobos e a declamação de poesia dos modernistas, né? Que influenciaram gerações. Qual o seu legado, né? Convidados: Nair Pacheco, José André Oliveira, né? André Martuccelli, Gabriel Pacheco, né? De Itaiandu, Minas Gerais, e Maíra Honorato, né? Do Sumaré. Então, a mediação será pela Daniela Troncoso e Elza Almeida. Então, eu conto mais uma vez com a participação de vocês, a colaboração de vocês, e o tema é fascinante, né? E eu acho que vale a pena a participação de todos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela noite de hoje, pelo encontro, né? Agradecer o professor e desejar um feliz final de sábado, um final de semana esplendoroso, um bom domingo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, até terça-feira e depois até sábado. E, como eu sempre digo, luz, paz e amor para todos e fique com Deus.